Capítulo 12. Complicações. Bella e eu caminhamos em silêncio até a aula de biologia. Passamos por Angela Weber, parada na calçada e discutindo sobre um dever de casa com o garoto da sua aula de trigonometria. Examinei seus pensamentos superficialmente, já sabendo que não ia encontrar nada, mas acabei me surpreendendo com seu teor melancólico. Então Angela queria alguma coisa. Infelizmente, não era algo que daria para comprar em uma loja. Senti-me estranhamente reconfortado por um instante ao ouvir os desejos frustrados de Angela. Fui invadido por uma sensação de afinidade, e naquele segundo me senti em sintonia com a gentil garota humana. Era curiosamente consolador saber que eu não era o único vivendo uma trágica história de amor. Havia corações partidos por toda parte. Mas, no instante seguinte, me vi completamente irritado, porque a história de Angela não precisava ser trágica. Ela era humana, ele era humano, e a diferença que parecia tão intransponível na cabeça dela era absolutamente ridícula quando comparada à minha situação. Não havia motivo para ele estar com o coração partido. Que desperdício de tristeza. Por que aquela história não poderia ter um final feliz? Eu queria lhe dar um presente. Bem, ela teria exatamente o que queria. Conhecendo a natureza humana, como eu conhecia, provavelmente nem seria muito difícil. Sondei a mente do garoto ao seu lado, o objeto de sua afeição, e ele não parecia contrário à ideia, apenas frustrado pela mesma dificuldade que ela. Agora eu só precisava plantar a sugestão. O plano surgiu facilmente, o roteiro se escreveu sem nenhum esforço da minha parte. Eu precisaria da ajuda de Emmett, e convencê-lo a participar disso era a única dificuldade real. A natureza humana era bem mais difícil de manipular do que a imortal. Fiquei satisfeito com a minha solução, com o presente que escolhi para Angela. Era uma ótima forma de me distrair dos meus problemas. Queria que os meus fossem tão fáceis de resolver. Meu humor já estava um pouco melhor quando Bella e eu nos sentamos. Talvez eu devesse ser mais positivo. Talvez houvesse alguma solução que eu não estivesse vendo. Da mesma maneira que a solução de Angela era tão invisível para ela. Não era provável. Mas por que perder tempo me rendendo à desesperança? Eu não tinha tempo a perder quando se tratava de Bella. Cada segundo contava. O Sr. Burner entrou puxando o antigo hack audiovisual. Ele ia pular uma parte da matéria pela qual não tinha muito interesse, genéticas, e por isso nós veríamos um filme pelos 3 dias seguintes. O Óleo de Lorenzo não era uma história muito animadora, mas isso não impediu a agitação da turma. Nada de anotações, nem matéria de prova. Os humanos vibraram. Para mim, não fazia diferença. Eu não planejava prestar atenção em nada, além de Bella. Não puxei minha cadeira para longe da dela, hoje, para me dar espaço para respirar. Em vez disso, sentei-me bem ao seu lado, como qualquer humano normal faria. Mais perto do que nos sentamos em meu carro. Perto bastante para o lado esquerdo do meu corpo se sentir submerso no calor da pele dela. Era uma experiência estranha, ao mesmo tempo agradável e estressante, mas eu preferia isso a me sentar à sua frente, do outro lado da mesa e além da minha zona de conforto, e ainda assim não demorou para eu perceber que não era suficiente. Eu não estava satisfeito. Ficar perto dela, assim, só me fazia querer ficar ainda mais perto. Eu a acusaria de ser um imã para problemas. Naquele instante, isso parecia ser literalmente verdade. Eu era o perigo, e a cada centímetro que me aproximava dela, a atração que exercia sobre mim ficava ainda mais forte. Então o Sr. Burner desligou as luzes. Era estranho como isso fazia diferença, levando-se em consideração que a ausência de luz não dificultava a minha visão. Eu ainda podia enxergar tão perfeitamente quanto antes. Via cada cantinho da sala e seus mínimos detalhes. Então por que senti toda aquela eletricidade no ar? Talvez por saber que eu era o único que podia enxergar perfeitamente, que Bella e eu estávamos invisíveis aos outros, como se estivéssemos a sós, só nós dois escondidos na sala escura, sentados muito perto um do outro. Minha mão se moveu em direção à dela, sem que eu sentisse. Queria tocar sua mão, segurá-la no escuro. Seria um erro tão terrível. Se minha pele incomodasse, ela só teria que afastar a mão. Puxei minha mão de volta, cruzei decididamente os braços e cerrei os punhos. Chega de erros, prometi a mim mesmo. Segurar a mão dela só ia me fazer querer mais. Querer outro toque insignificante, chegar um pouco mais perto. Eu podia sentir isso. Um novo tipo de desejo crescia dentro de mim, ameaçando meu autocontrole. Chega de erros. Bella, assim como eu, cruzou os braços firmemente e cerrou os punhos. No que você estava pensando? Queria muito sussurrar para ela, mas a sala estava silenciosa demais, até para uma conversa em voz baixa. O filme começou, iluminando um pouco a escuridão. Bella olhou para mim de soslaio, notou a postura rígida do meu corpo, semelhante à dela, e sorriu. Seus lábios se entreabriram. Seus olhos pareciam um cálido convite. Ou talvez eu só estivesse vendo o que queria ver. Retribuí o sorriso. Ela pareceu ficar sem ar por um instante e desviou rapidamente o olhar. Isso só piorou as coisas. Eu não podia ler seus pensamentos, mas de repente tive certeza de que estava certo antes.
Ela queria que eu a tocasse. Ela sentia aquele mesmo desejo perigoso que eu. A eletricidade crepitava entre meu corpo e o dela. Bela não movia nenhum músculo com o passar do tempo, mantendo a postura rígida e controlada como a minha. De vez em quando, olhava para mim de novo, e com um choque repentino, eu sentia aquela corrente atravessar meu corpo. A hora passava lentamente, e ainda assim não lentamente o bastante. Aquilo tudo era tão novo que eu poderia ficar sentado daquele jeito com ela por dias, só para viver a sensação por completo. À medida que os minutos passavam, eu era atormentado por diversos conflitos internos, uma verdadeira batalha entre a racionalidade e o desejo. Por fim, o Sr. Banner acendeu as luzes de novo, sob a forte iluminação das lâmpadas fluorescentes. A atmosfera da sala voltou ao normal. Bella suspirou e alongou os braços, flexionando os dedos à sua frente. Devia ter sido desconfortável para ela manter aquela posição por tanto tempo. Era mais fácil para mim. A imobilidade vinha naturalmente. Ri da expressão de alívio no rosto dela. Bom, isso foi interessante, falei. Murmurou ela, claramente entendendo a que eu me referia, ainda que não comentasse nada, o que eu não daria para ouvir o que ela estava pensando naquele exato momento. Suspirei. Mesmo que eu desejasse com toda a minha força, isso não me ajudaria em nada. Vamos? Perguntei, ficando de pé. Ela fez uma careta e se levantou sem firmeza, as mãos estendidas como se estivesse com medo de cair. Eu poderia oferecer minha mão, ou poderia segurá-la de leve pelo cotovelo para apoiá-la. Com certeza não seria uma transgressão tão terrível. Chega de erros. Seguimos em completo silêncio em direção ao ginásio, o vinco entre os olhos de Bella em evidência, sinal de que estava perdida em pensamentos. Eu também estava. Um breve contato com a pele dela não a machucaria, argumentava meu lado egoísta. Eu poderia muito bem moderar a pressão da minha mão. Não era exatamente difícil. Meu senso tátil era mais bem desenvolvido que o dos humanos. Eu podia fazer malabarismo com uma dúzia de cálices de cristal sem quebrar nenhum. Podia acariciar uma bolha de sabão sem estourá-la, desde que estivesse em pleno controle. Ela era como uma bolha de sabão, frágil e efêmera, passageira. Por quanto tempo eu poderia justificar minha presença em sua vida? Quanto tempo eu tinha? Teria outra chance como aquela? Como aquele momento, aquele segundo? Ela não estaria sempre ao meu alcance. Bella se virou quando chegamos à entrada do ginásio e arregalou os olhos ao notar minha expressão. Não falou nada. Olhei para minha imagem no reflexo de seus olhos e vi o conflito que se agitava em seu interior. Observei meu rosto mudar quando meu lado racional perdeu a discussão. Levantei a mão de forma consciente, como se Bella fosse feita do mais fino cristal, frágil, feito a bolha que eu imaginara, e meus dedos acariciaram delicadamente a pele quente de sua bochecha. Senti seu calor se intensificar sob meu toque e a pulsação de seu sangue acelerar sob a pele translúcida. Chega, ordenei, embora minha mão ansiasse por envolver o rosto dela. Chega. Foi difícil afastar minha mão de seu rosto, não chegar mais perto dela do que já estava. Mil possibilidades diferentes percorreram minha mente em um instante, mil maneiras diferentes de tocá-la, contornar seus lábios com a ponta do dedo, envolver seu queixo com a palma da minha mão, tirar o prendedor de seus cabelos, entrelaçar os meus dedos neles, meus braços contornando sua cintura, abraçando-a firmemente junto ao meu corpo. Chega. Forcei-me a dar as costas, a me afastar dela. Meus movimentos eram tígidos, iam completamente contra minha vontade. Deixei minha mente se demorar um pouco mais para observá-la, enquanto eu saía apressado, quase correndo da tentação. Captei os pensamentos de Mike Newton, mais altos por ali, que acompanhava Bella passar por ele distraída, o olhar perdido e as bochechas vermelhas. O garoto parecia furioso, e de repente meu nome se misturava a alguns xingamentos em sua cabeça. Não pude deixar de dar um discreto sorriso. Minha mão formigava. Flexionei-a então e cerrei o punho, mas não parava de sentir fisgados indolores. Não, eu não a machucara, mas mesmo assim tocá-la tinha sido um erro. Era como carvão em brasa, como se uma versão entorpecida da ardência de sede estivesse se espalhando por todo o meu corpo. Na próxima vez que estivesse perto dela, conseguiria me impedir de tocá-la de novo? E se a tocasse uma segunda vez, conseguiria parar por aí? Chega de erros, já bastava. Saboreei a lembrança. Edward, disse a mim mesma amargamente. E controle suas mãos. É isso, eu teria que me obrigar a ir embora, de algum jeito. Não poderia continuar perto dela se insistisse em cometer erros. Respirei fundo e tentei acalmar meus pensamentos. Emmett me encontrou em frente ao prédio de literatura inglesa. Ei, Edward, ele parece melhor. Estranho, mas melhor. Feliz. Oi, eu parecia feliz? Acho que sim, apesar do caos na minha cabeça. Senti algo perto disso. Parabéns por ficar de boca fechada, garoto. Rosalie vai arrancar sua língua. Suspirei. Sinto muito por ter deixado você sozinho nessa. Está irritado comigo? Claro que não. Rose vai superar. Tinha que acontecer mesmo com o que Alice viu que está por vir. Não queria pensar nas visões de Alice naquele instante. Olhei fixamente para frente, cerrando os dentes.
Enquanto procurava uma distração, vi Ben Chaney entrar na sala de espanhol mais à frente. Ali estava a minha chance de dar o presente de Angela Weber. Parei de andar e puxei Emmett pelo braço. Espera um segundo. O que houve? Sei que não mereço, mas você me faria um favor? Que favor? Perguntou ele, curioso. Então lhe expliquei baixinho, numa velocidade que se tornava as palavras incompreensíveis ao ouvido humano, como era mesmo minha intenção. Emmett ficou me encarando quando terminei, os pensamentos tão vazios quanto seu rosto. Então, perguntei, vai me ajudar? Ele levou um minuto para responder. Mas por quê? Vamos lá, Emmett, por que não? Quem é você e o que fez com meu irmão? Não é você que reclama que a escola é sempre a mesma coisa? Isso é um pouco diferente, não é? Considere um experimento sobre a natureza humana. Meu irmão me encarou mais um pouco antes de ceder. Bem, é mesmo diferente, isso eu tenho que admitir, e está bem. Ele bufou e deu de ombros. Vou ajudar. Abriu um sorriso, sentindo-me mais entusiasmado com relação ao plano, agora que ele tinha aceitado participar. Rose lhe era um pé no saco, mas sempre ficaria lhe devendo uma por ter escolhido Emmett. Eu não podia pedir um irmão melhor. Emmett não precisaria praticar. Sussurrei suas salas ao entrarmos na sala. Ele já estava sentado à mesa atrás da minha, separando o dever de casa para entregar. Emmett e eu nos sentamos e fizemos a mesma coisa. A sala ainda não estava em silêncio. O burburinho das conversas em voz baixa continuaria até a senhora Goff chamar a atenção da turma. Ela não estava com pressa, pois continuava avaliando os testes da última aula. Então, disse Emmett, a voz mais alta do que o necessário. Você já chamou Angela Weber para sair? O farfalhete dos papéis cessou abruptamente e Ben pareceu congelar, a atenção de repente focada em nossa conversa. Angela? Eles estão falando da Angela? Ótimo, consegui atrair a atenção dele. Não, respondi, balançando lentamente a cabeça para parecer arrependido. Por que não? Improvisou Emmett. Está faltando coragem? Franzi a testa para ele. Não, ouvi falar que ela está interessada em outra pessoa. Edward Cullen ia chamar a Angela para sair, mas... Não gosto disso. Não quero esse cara perto dela. Ele não é a pessoa certa para ela. Não é seguro. Eu não prefiro o cavalheirismo, o instinto protetor. Tinha pensado despertar ciúme, mas aquilo também servia. Vai deixar isso deter você? Perguntou Emmett em tom de deboche, improvisando de novo. Não está pronto para uma competiçãozinha? Fuzilei-o com o olhar, mas aproveitei a deixa. Olha, acho que ela gosta mesmo desse tal de Ben. Não vou tentar convencê-la do contrário. Existem outras garotas por aí. A reação na cadeira atrás de mim foi elétrica. Quem? Perguntou Emmett, de volta ao roteiro. Um colega de laboratório disse que era um garoto chamado Shannon. Acho que não sei quem é. Contive o riso. Somente os arrogantes dos Cullens podiam fingir não conhecer cada aluno daquela minúscula escola. Ben virava a cabeça de um lado para o outro, em choque. Ela prefere sair comigo do que com Edward Cullen. O que diabos ela viu em mim? Edward, disse Emmett, em um tom mais baixo, indicando o garoto com os olhos. Ele está sentado bem atrás de você, balbuciou, de maneira tão óbvia que o humano pôde facilmente identificar as palavras. Murmurei em resposta. Virei-me na cadeira e olhei de relance para o garoto atrás de mim. Por um segundo, os olhos negros por trás dos óculos pareceram assustados, mas então ele se aprumou e endireitou os ombros, ofendido por minha avaliação claramente depreciativa. Ergueu o queixo e um rubor enfurecido escureceu sua pele morena. Tá. Deixei escapar de maneira arrogante enquanto me virava de volta para Emmett. Ele se acha melhor do que eu, mas a Angela não. Vou mostrar a ele. Perfeito. Mas você não disse que ela ia ao baile com York? Perguntou Emmett, bufando ao dizer o nome do garoto de quem muitos debochavam por ser meio desajeitado. Aparentemente foi uma decisão de grupo. Eu queria deixar tudo muito claro para o Ben. Angela é tímida. Se o Ben... Enfim, se um cara não tiver coragem de convidá-la, ela nunca vai chamá-lo. Você gosta de garotas tímidas? Disse Emmett, de volta ao improviso. Garotas quietinhas, garotas como, sei lá, Bella Swan, sorri para ele. Exato, então vou ter encenação. Talvez Angela se canse de esperar. Talvez seja uma boa ideia convidá-la para o baile de formatura. Não vai mesmo, pensou Ben, endireitando-se na cadeira. E daí se ela é mais alta do que eu? Se ela não se importa, eu também não. Ela é a garota mais legal, bonita e inteligente da escola. E ela gosta de mim? Gostei do Ben. Ele parecia inteligente e sincero. Talvez merecesse mesmo uma garota como Angela. Ergui o polegar para Emmett por baixo da mesa quando a senhora Goff se levantou e cumprimentou a turma. Está bem, Edward, tenho que admitir. Isso até que foi um pouco divertido, pensou Emmett. Sorri, feliz por ter conseguido dar um empurrãozinho naquela história de amor. Eu tinha certeza de que Ben seguiria o plano e Angela receberia meu presente anônimo. Minha dívida estava paga. Como os humanos eram tolos. Deixar 15 centímetros de altura atrapalharem sua felicidade.
Meu sucesso me deixou bem-humorado. Sorri de novo ao me acomodar na cadeira e me preparar para a diversão. Afinal, como Bella ressaltara no almoço, eu nunca vira em ação na aula de educação física. Os pensamentos de Mike foram os mais fáceis de identificar no murmurio de vozes que corriam pelo ginásio. Eu havia me familiarizado com a mente dele nas últimas semanas. Com um suspiro, me resignei a ouvir o que estava acontecendo através dele. Pelo menos podia ter certeza de que ele iria prestar atenção em Bella. Concentrei-me bem a tempo de ouvi-lo se oferecer para ser a dupla dela no badminton. Ao fazer a sugestão, passaram por sua mente outras atividades que ele e Bella podiam fazer em dupla. Meu sorriso desapareceu na mesma hora. Cerrei os dentes e procurei me lembrar de que ainda não era permitido matar Mike Newton. Obrigada, Mike. Sabe que não precisa fazer isso. Não se preocupe, vou me manter fora de seu alcance. Ela sorriu para ele, e imagens de vários acidentes, sempre ligados de alguma forma a Bella, passaram pela mente de Mike. Ele começou jogando sozinho, enquanto Bella hesitava no fundo da quadra, segurando cuidadosamente a raquete, como se fosse explodir caso movesse rápido demais. Então o treinador Club passou por perto e ordenou que Mike deixasse Bella jogar. Ah, não, pensou Mike, enquanto Bella se aproximava com um suspiro, segurando a raquete em um ângulo estranho. Jennifer Ford arremeteu a peteca diretamente contra Bella, com um pensamento presunçoso. Mike viu Bella avançar, balançando a raquete metros longe do alvo, e correu para conseguir o voleio. Acompanhei, preocupado, o caminho da raquete de Bella. Como era esperado, a raquete bateu na rede e saltou de volta para ela, acertando-a bem na testa, antes de girar e, em seguida, atingir o braço de Mike, produzindo um baque sonoro. Ai, ai, caramba, vai ficar roxo. Bella massageava a testa. Era difícil ficar sentado naquela sala de aula sabendo que ela estava machucada. Mas o que eu poderia fazer, mesmo se estivesse lá? E não parecia sério. Hesitei, atento. O treinador riu. Sinto muito, Newton. Essa garota é a maior azarada que já vi na vida. Eu não deveria obrigar ninguém a ficar perto dela. Então virou-se de costas deliberadamente e foi acompanhar outro jogo, deixando Bella livre para voltar ao seu antigo papel de espectadora. Ai, pensou Mike mais uma vez, massageando o braço, então se virou para Bella. Você está bem? Sim, e você? Perguntou ela, sem jeito. Acho que vou sobreviver. Não quero parecer um bebê chorão, mas, caramba, como dói. Mike girou o braço, encolhendo-se de dor. Vou ficar aqui atrás, disse Bella, o rosto mostrando constrangimento em vez de dor. Talvez Mike tivesse levado pior nessa. Com certeza, era o que eu desejava. Pelo menos ela não estava mais jogando. Bella segurava a raquete com tanto cuidado às costas, o rosto cheio de remorso, que tive que fingir que tossia para disfarçar o riso. Qual é a graça? Quis saber Emmett. Conto mais tarde, murmurei. Bella não se arriscou mais no jogo. O treinador a ignorou e deixou Mike jogar sozinho. Terminei tranquilamente o teste antes do fim da aula e a senhora Golf me liberou mais cedo. Eu ouvi atentamente os pensamentos de Mike ao atravessar o campus. Ele resolvera perguntar a Bella sobre mim. Jessica jura que os dois estão namorando. Por quê? Porque ele tinha que escolher justo ela. Mike estava totalmente alheio ao fato de que, na verdade, era ela quem tinha me escolhido. E aí? E aí o quê? Perguntou ela. Você é o Cunning, hein? Você e o esquisito. Não sabia que o cara ser rico era tão importante para você. Cerrei os dentes ao ouvir aquela suposição degradante. Isso não é da sua conta, Mike. Ela ficou na defensiva. Então é verdade. Droga. Não gosto disso. Não tem que gostar ou não, rebateu ela. Porque ela não consegue ver que ele é uma aberração. Aliás, todos eles. A maneira como Edward olha para ela me dá até arrepios. Ele olha para você como se você fosse uma coisa de comer. Eu me encolhi, esperando pela reação dela. O rosto de Bella ficou vermelho vivo e ela comprimiu os lábios como se estivesse prendendo a respiração. Então, de repente, deixou escapar uma risada. Agora ele está rindo de mim. Ótimo. Mike lhe deu as costas, os pensamentos irritados, e foi para o vestiário se trocar. Recostei-me à parede do ginásio e tentei me recompor. Como ela pôde rir diante da acusação de Mike? Tão certeira que comecei a achar que Forks já estava ficando alerta demais. Por que Bella riria da sugestão de que eu poderia matá-la, se sabia que era totalmente verdade? Qual era o problema dela? Será que tinha um senso de humor mórbido? Isso não batia com a ideia que eu fazia dela, mas como podia ter certeza? Ou talvez minha ideia do anjo tolo fosse verdadeira em um aspecto. Bella não sentia medo. Corajosa era uma boa palavra para descrevê-la. Outros diriam estúpida, mas eu sabia que ela era inteligente e dependente da razão. Seria essa estranha falta de medo a que colocava constantemente em perigo? Talvez fosse uma coisa boa ela sempre me ter por perto. E, de repente, meu humor começou a melhorar. Se pudesse me
disciplinar, me tornar seguro, talvez ficar perto dela, fosse a coisa certa a se fazer. Ao passar pelas portas do ginásio, seus ombros pareciam tensos e ela mordia o lábio, um claro sinal de ansiedade. Mas assim que seus olhos encontraram os meus, relaxou um pouco e um sorriso largo surgiu em seu rosto. Era uma expressão estranhamente serena. Ela se aproximou de mim sem hesitar, só parando quando já estava tão perto que o calor de seu corpo me atingiu como uma onda quebrando na praia. Oi, sussurrou. Fui mais uma vez invadido por uma felicidade sem precedentes. Olá, falei. E então, como de repente estava muito bem-humorado, não resisti a provocá-la. Como foi a educação física? O sorriso vacilou em seu rosto. Legal. Legal. Ela não sabia mentir. É mesmo? Perguntei, insistindo no assunto. Ainda estava preocupada com a cabeça dela. Será que estava dolorida? Mas os pensamentos de Mike Newton ficaram tão altos que interromperam minha concentração. Eu odeio esse cara. Queria que ele morresse. Espero que caia de um penhasco naquele carro reluzente dele. Por que não a deixa em paz? Deveria andar com os outros esquisitões igual a ele. Que foi? Perguntou Bella. Voltei a focar em seu rosto. Ela então olhou para Mike, que se afastava, e depois para mim de novo. O Newton está me dando nos nervos, admiti. Seu sorriso desapareceu. Bella devia ter se esquecido de que minha habilidade me permitiria observar sua desastrosa última hora, ou esperava que eu a não tivesse usado. Não estava ouvindo de novo. Estava? Como está a sua cabeça? Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!